sobre o Papa, né? Sobre a vida dele até chegar a ser Papa e as marcas, né? O legado que ele deixa. Tá. Bom, o legado dele é um legado bastante claro, né? Na minha opinião, na minha visão, acho que o primeiro legado dele é a visão que ele tem da igreja, ou da missão da igreja em meio ao mundo, né? Em geral, quando o Papa é eleito, ele publica um documento na forma de exortação apostólica que representa um programa de governo dele. No caso do Papa Francisco, a Alegria do Evangelho, onde ele lança, vamos dizer assim, ele define a igreja como uma igreja em saída, explicando isso, né? Vamos dizer assim, houve um tempo em que a maior parte da população no Brasil, por exemplo, era católica, 90%, né, de catolicismo, não sei, e assim por diante, e assim outros países que foram evangelizados pelos europeus. E na própria Europa e nesses países se fazia uma pastoral que a gente chamava assim de conservação. O que significa isso? Significa que os fiéis vinham para a igreja atualmente, assistiam missa, né? Não era como, né, o rapaz aí, né, que isso, né, que diz cristão, né? Mas ele sabe rezar. Né? O 9,5 foi retirado agora. Ele sabe rezar Ave Maria, né? Não sei o quê. Mas esse quadro mudou muito nas últimas 3 décadas, sobretudo, com uma, vamos dizer assim, uma evasão que houve nesse período, um grande número de católicos não praticantes. E isso exigiu uma mudança, vamos dizer assim, na estratégia de pastoral da igreja. Então, antes, vamos dizer assim, existia uma certa zona de conforto, porque todo mundo vinha à igreja, então o padre se limitava a trabalhar na igreja, a celebrar os sacramentos, no mundo de santificação da igreja, ajudar os pais na educação dos filhos através da catequese e outras coisas que a gente chama muito para conservar o que já existe e transmitir a fé para as outras gerações. O atual contexto exige uma igreja que o Papa cunhou com o nome de igreja em saída, né? Ou seja, uma igreja que vai onde as pessoas estão, né? E uma igreja inserida no meio do mundo, lembrando daquele mandato de Cristo, que não só os padres, mas os leigos também, nós somos sal da terra, luz do mundo, e devemos temperar esse mundo com a nossa fé, com a nossa caridade, com os nossos bons exemplos, com as nossas virtudes, né? E a nossa fé em Jesus Cristo. E dessa maneira, buscando o que a gente chama de santidade de vida, que não é esquisitice, não é beatice, na mais absoluta normalidade da vida cotidiana, você se identificar com aquele que, sendo Deus, se fez homem, e sendo homem, se apresenta para nós como modelo de vida a ser seguido, né? De não sei o que e tal. Então, a santidade é isso, né? É amor a Deus, amizade com Deus e identificar-se gradualmente ao longo da vida com a pessoa de Jesus Cristo. Isso no meio ao mundo. Então, o Papa, ele fala de uma igreja em saída, de uma igreja missionária. Uma outra parte forte do legado dele é o fortalecimento do conceito, o alargamento do conceito de uma igreja sinodal. Eu acho que é importante dizer o seguinte, porque hoje me irrita um pouco algumas visões superficiais. Sim. Que parece que o papado foi inventado agora, entendeu? Não sei o que e tal. Então, quer dizer, João Paulo II fazia sínodos. Como se o sínodo fosse uma coisa que agora o Papa Francisco trouxe. Isso é do Concílio Vaticano II, que foi sendo aplicado gradualmente, e o Papa Francisco estendeu isso, porque antes os sínodos eram sínodos de bispos, né, do mundo inteiro, e agora ele chama também padres, ele chama leigos, ele chama mulheres a participarem dessas grandes reuniões onde se discute os problemas da igreja. Sim. O que vai ser discutido agora na congregação. Eu penso que também foi um pouco modificada a percepção de confundir um pouco o sínodo com o concílio. Tipo assim, como se fosse um sínodo. Olha, vamos lá, o Papa está chamando todo mundo para olhar para algumas mudanças e tal. Mas sínodo nada mais é do que escutar as pessoas, né? Mais ou menos isso, né? A gente diz o seguinte: o Papa escuta as pessoas, por quê? A igreja é uma instituição enorme, né, Guilherme? E sempre houve, o Guilherme ele dá boas aulas de história da igreja, sempre houve
ao longo da história da Igreja, divisões, pensamentos diferentes, diversidades de posições teológicas que às vezes eram inclusive muito conflitivas, e aí sim que obrigavam a Igreja a fazer concílios, como é o caso do Concílio de Trento, que definiu aspectos dogmáticos, né, muito importantes, não sei o que tal. O Concílio Vaticano II já não foi dogmático, era um concílio pastoral de atualização da Igreja, do modo de operar ela, não de modificação da sua mensagem, da sua doutrina, para que ela possa ser mais eficaz no mundo contemporâneo. O sínodo é outra coisa. O sínodo é assim, tem um monte de gente murmurando na Igreja, discutindo sobre vários temas que são novos e da atualidade, com vozes dissidentes. Aí o Papa fala o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos parar de sussurrar, vamos nos unir aqui e vamos discutir abertamente essas questões. Só que a gente fala, depois o Papa se reúne com o Espírito Santo, né, não sei o que e tal, e ele, né, na cátedra dele, não sei o que e tal, ele mantém a unidade da Igreja, nos dizendo o que é certo, o que é errado e assim por diante. Apesar de que o Papa Francisco, ele tem uma característica que os principais documentos deles foram exortações apostólicas, mais do que constituições, né, propriamente dito, porque a Constituição obriga mais a fé em relação à exortação. Mas o sínodo não é... O sínodo, eu vejo uma relação muito grande de continuidade entre os pontificados de Paulo VI, os papas da minha vida, né? De Paulo VI, de João Paulo II. João Paulo II foi um grande missionário. Ele foi praticamente pioneiro numa forma nova de governar a Igreja com as viagens internacionais que ele fazia. O Papa Paulo VI, ele saiu 15 vezes para a viagem internacional do Vaticano. Já o Papa João Paulo II fez mais de 100 e poucas viagens internacionais, fora as outras viagens onde ele tinha contato direto com o povo, né, de não sei o que, fortalecendo e propagando a fé. Nesse sentido, o Papa Francisco segue uma linha que foi apresentada na Igreja, uma forma de governar a Igreja, que também é missionária, Igreja de Saída, com uma distinção que ele foi para lugares onde, vamos dizer assim, o cristianismo é minoria, é pequeno e assim por diante. Então, o Papa Francisco privilegiou bastante aquilo que ele chamava de as periferias existenciais do mundo, né? Inclusive nomeação de cardeais de Mongólia. Isso nunca aconteceu. É isso mesmo. Né? Porque, Burkina Faso. Exato, Burkina Faso. Então, o legado. E depois a preocupação dele com a paz no mundo, né? Uma mensagem de paz, o diálogo interreligioso como uma forma concreta, né, vamos dizer assim, de conseguir que as diversas religiões, naquele núcleo central que elas possam ter, né, contribuam, né, para que haja paz no mundo. O Papa Francisco estava muito preocupado com o mundo violento. Ele falava que a gente estava em plena Terceira Guerra Mundial, né? De uma forma ou de outra. Então, última homilia da Páscoa agora, né, que é conhecida, ele toca nesse assunto, né? Ele pede literalmente que possa cessar tudo, fogo. E a última homilia de Páscoa que foi lida por um dos padres ou bispos que estavam lá, no dia agora domingo, né? Domingo de Páscoa, né? O Papa insistia nessa questão da paz também, né, padre? E depois também essa questão da preocupação da Igreja com os pobres. E também me irrita o seguinte, quando tentam definir um Papa de uma forma com caixinhas políticas, né, com enquadramentos ou frames ideológicos. Então, o fato de ele falar de ecologia, isso é um tema da esquerda e por isso eu não posso ouvir isso, é absurdo. O tema da ecologia é um tema que é importante, né, e o Papa, com a encíclica dele, na verdade, deu uma perspectiva de doutrina social da Igreja e de uma visão cristã sobre um tema que é debatido no mundo. E a Igreja tem que enfrentar essa questão, né? E essa preocupação da Igreja com os pobres, isso é fidelidade ao Evangelho, ou seja, Jesus que diz, né? Eu tive fome e me desse de comer,
Eu tive sede, me desse de beber, eu estava nu e me vestisse. Então, uma igreja que não se preocupa com os menos favorecidos não seria a igreja de Cristo, né? Não teria essa fidelidade ao Evangelho. Agora, claro, né, que essa verdadeira caridade nasce de um coração sempre, um transbordar de um coração que busca a identificação com Cristo e a santidade de vida. Eu acho que tem uma coisa importante, porque as pessoas, você vê isso muito na mídia secular e as coisas, que é uma visão muito política do que é o Papa, e agora, claro, vai ter o conclave, as pessoas vão ter uma visão extremamente política e tal. Mas acho que é importante entender o que é o Papa, né? Quem é o Papa, porque se olha com esse olhar muito materialista, é claro que as pessoas vão começar a extrair como se ele fosse mais como um deputado eleito, um presidente, outra coisa. Mas, na verdade, a realidade, muito maior do que qualquer debate contemporâneo, tem uma realidade sobrenatural imensa e belíssima, né? Que é o quê? Jesus Cristo se fez homem e habitou entre nós. Essa é a primeira grande coisa. Então, o grande autor dessa história cósmica, dessa história que nós vivemos, se fez personagem, né? Como se fosse um autor que se coloca no meio da história e vem trazer para nós um caminho de salvação. Inclusive, ele é o próprio caminho, ele é o próprio a verdade, o caminho e a vida. E ele morre pelos nossos pecados, para a nossa redenção, que é uma graça imensa, e ele renasce. Então nós estamos agora nesse período da Semana Santa. O que nós estamos celebrando, né? Essa belíssima festa da Páscoa. Bom, primeiro lá atrás da Páscoa, eles já celebravam a Páscoa, o que? A libertação do povo. O povo em Israel era escravo, de fato, no Egito. Você tem uma verdadeira religião satânica, né? As pessoas cultuam, inclusive, Amon-Ra, né? Que é um culto, inclusive, sincrético, vários cultos de Amon. Muitos desses cultos descerem de Baal mesmo, que é literalmente a figura diabólica, quando você lê na Bíblia, derivado da Babilônia, né? Baal é senhor na religião caanita. Então, quando Moisés liberta as pessoas, né, tira elas, ele está livrando as pessoas de uma escravidão do pecado. As pessoas estão presas sob um jugo que impede elas de encontrar algo que é eterno e divino. E aí ele abre o mar, liberta as pessoas, e você está celebrando na Páscoa a libertação das pessoas. Bom, Jesus Cristo, ao morrer e renascer, ao entregar a sua vida ao derramar, né, seu precioso sangue para nos salvar, ele está nos libertando do pecado. Então a Páscoa agora ganha um novo significado, belíssimo, mais profundo ainda, que é a ressurreição do Cristo. E Jesus Cristo quer levar a fé para as pessoas, quer trazer, ele quer que nós sejamos salvos, que nós tenhamos contato com essa boa nova, com esse evangelho. Então existe uma missão apostólica. A igreja, as pessoas vão levar a fé, os apóstolos são escolhidos para levar a fé para as pessoas. Então veja, todas as pessoas receberam a fé de alguém. Alguém me passou a fé. E alguém passou a fé para o Padre Michelini, alguém passou a fé para o Guto, para todas as pessoas. Alguém chegou e anunciou sobre o evangelho, e falou sobre as verdades da salvação e passou para os outros. Então a igreja, ela sempre foi católica no sentido que ela foi universal, porque católica quer dizer universal. A igreja é para a salvação de todas as pessoas. Todas as pessoas são chamadas à salvação e são chamadas à santidade. Ela é romana, inclusive o próprio Cristo morreu no Império Romano, porque é uma realidade histórica, não é uma coisa, diz a fábula de tal coisa que aconteceu. Não, é sob Pôncio Pilatos. Existe uma pessoa chamada Pôncio Pilatos, o relato histórico, e as pessoas ficam chocadas quando a gente fala, né, que mais pessoas testemunharão a ressurreição de Cristo, do que nós temos mais relatos da ressurreição de Cristo, do que nós temos da vida de Alexandre o Grande, que absolutamente uma pessoa sã, deveria acreditar que Alexandre o Grande viveu. Aliás, foi um líder muito importante sobre vários aspectos, e mais pessoas testemunharam isso. Inclusive os apóstolos não só testemunharam, como eles entregaram a vida, dando testemunho dessa realidade, que Cristo de fato viveu e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E esses apóstolos então vão levar a fé para as pessoas. Então eles vão em vários lugares, né? Então, claro, tem a igreja de São Tomé na Índia, tem a São Marcos, que não é um dos 12, né? Mas é discípulo dos 12, foi lá para o Egito. Então hoje os seus restos mortais são transportados para Veneza, né? Mas ele foi pregar no Egito. Nós temos, claro, São Tiago. Então a fé chega a nós, por exemplo, aqui do Brasil, como? São Tiago vai até a Península Ibérica e prega a fé lá, e tem a primeira visão de Nossa Senhora, né, no Pilar, que é uma das coisas muito bonitas. E São Tiago vai levar a fé a Portugal, e foi essa missão de São Tiago levando a fé a Portugal que ela chega para nós. Foi um dos episódios marcantes da minha vida, quando eu cheguei na frente do túmulo de São Tiago. Eu falei, meu Deus, ali no Papa celebra, né, as missas sobre o lugar, está o túmulo de São Pedro.
E São Pedro é muito bonita a história, muito especial, né? Porque São Pedro, claro, Cristo, ele chamava Simão, e Cristo vira para ele e fala: tu és Pedro, tu és pedra, né? Cefas é a palavra em grego, e sobre ti edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. E é bonito porque Pedro, claro, vai negar Cristo 3 vezes, né? Mas vai ser esse símbolo de fidelidade, tanto que exatamente nos Atos dos Apóstolos chega uma hora que Pedro fala pela igreja, né? Ele toma a palavra e ele fala exatamente essas coisas. Por isso até que eu estou fazendo referência à morte e à ressurreição de Cristo, porque Pedro fala exatamente isso. Ele fala: olha, tá todas as pessoas discutindo, reunidas e tal, e aí ele toma a frente, ele lidera os apóstolos nesse momento, né? Até o Cristo fala uma coisa muito bonita para São Pedro, que é: eu te dou as chaves do reino. O que são as chaves do reino? Se você vai lá no rei Davi, quando o rei Davi sai para as guerras, né? Porque esse é o ponto até do rei Davi, unir o reino de Israel, tirar o jugo de todos esses reinos malignos e dar unidade para as pessoas. Aliás, o Cristo, logo antes, né, do Calvário, ele reza com os apóstolos para que eles tenham unidade na verdade. Essa missão de preservar a unidade na verdade é a chave, né, para entender o que é o papado. E aí, as chaves do reino são as chaves que ficam quando o rei sai numa guerra. Então o rei vai lutar numa campanha, vai enfrentar uma missão distante. Quem cuida do reino na ausência do rei, que está guardando ele. Então o reino é de Cristo, Cristo é o rei. O Papa é o gatekeeper, né? Ele é o guardião, ele é quem está segurando as chaves do reino.